Oi gente, boa noite. Hoje meu vídeo eu queria dedicar a Mirtes, mãe do menino Miguel Otávio, que por total descaso, irresponsabilidade, negligência da patroa, colocou esse menino no elevador sozinho e esse menino acabou caindo do 9º andar, enquanto a mãe, empregada doméstica da casa, passeava com os cachorros da madame. Mirtes, não à toa teu nome termina com S. Hoje você é plural. Você não está sozinha nisso. Todas nós, mães, todas nós que temos a razão da nossa vida batendo, pulsando em outro corpo, sabe bem a dor hedionda que você está sentindo. Não há nesse momento nada que vá recuperar, restituir, trazer de volta a sua alegria, a sua razão de viver. Mas nesse momento que eu imagino, Mirtes, que esteja muito difícil para você pensar qualquer coisa ou encontrar forças para lutar, nesse momento todas nós que somos mães somos Mirtes, e todas nós precisamos sim nos unir para poder fazer valer a justiça, né? Não adianta dizer que essa senhora não teve a intenção de matar. Ora, ela não teve a menor intenção de preservar a vida do Miguel. Ela não teve a menor intenção de cuidar de uma criança que estava chorando, chamando pela mãe. Você falou, Mirtes, que Miguel era teimoso, Miguel gostava de que as coisas fossem do jeito dele, que ele era mandão. Todas as crianças na idade dele são, Mirtes. Miguel era criança, né? E estava no direito de querer a mãe, estava numa casa estranha, uma criança pequena, querendo a mãe, estava inseguro. Quem não quis saber do Miguel foi essa mulher. E vou te falar, não sei se tem filhos, mas se tiver, meu Deus, que mãe será? Só esses filhos sabem, né? E te digo mais, criança, mandona, teimosa, você deve ter aturado muito. Porque se sua patroa tem filhos, certamente contou com você para cuidar. Certamente você já teve que aturar pirraça, manha dos filhos da patroa, dos amiguinhos dos filhos da patroa, que quando vai na casa para brincar, as empregadas é quem tem que aturar. É quem tem que lidar com as manhas, com as birras, com as insatisfações, com os mimos. E você, Mirtes, não entregou um filho morto. Eu penso aqui que todas as mães que têm filhos que são, porventura, colegas dos filhos dessa pessoa, devem agradecer muito a sua existência, porque se meu filho fosse amigo de um filho dessa senhora e eu hoje me deparasse com essa situação, eu ficaria apavorada de ter permitido que meu filho estivesse na casa com uma mulher como aquela. E certamente hoje eu estaria rezando, agradecendo a Deus pela sua existência.
Porque não tem como negar. Se uma mulher adulta não é capaz de ter empatia por uma criança, porque ela é negra, porque ela é pobre, porque ela é filha da empregada, a gente não pode se enganar. Essa pessoa não é capaz de ter empatia por ninguém. Finge que tem. Porque se um ser humano não é capaz de sentir em si a responsabilidade diante de uma criança, e olha, não precisava nem estar sob a responsabilidade dela. Porque é comum entre mães, se você está num parquinho com seu filho e vê uma criança em perigo, ainda que a mãe esteja próxima, distraída, é o ímpeto, é o impulso natural, é você proteger. Então, se essa pessoa é capaz de colocar essa criança no elevador e apertar um andar e voltar para casa como se nada tivesse acontecido, de que tipo de pessoa a gente está falando? Não é possível que essa pessoa possa ser amiga de verdade de alguém. Como? Como é capaz de ter amizade por alguém se não é capaz de ter empatia? Porque não adianta a gente pensar que isso aconteceu só porque é uma criança pobre. Não, isso aconteceu porque é uma criança pobre, isso aconteceu porque é uma criança negra, isso aconteceu porque é filha da empregada doméstica, mas isso aconteceu também porque esta pessoa, além de tudo, não é capaz de ter empatia com outras pessoas. E não é possível que a gente possa acreditar que não houve intenção, né? Claro que teve, porque se você não tem intenção de proteger, se você não tem intenção de cuidar, você entrega ao outro a própria sorte, sabendo que pode acontecer qualquer tipo de coisa. Você acha que essa senhora colocaria o seu próprio filho numa situação dessa? Talvez até não se culpasse, mas certamente não o faria por saber que teria consequências, né? E por que faz com o filho da Mirtes? Porque sabe que a justiça vai favorecê-la. Advogado, dinheiro. E nós, mães, a gente não pode permitir. A gente não pode deixar morrer. Miguel já está morto, mas Mirtes está viva com o pouco que lhe resta de vida, de desejo de viver. E nós temos que ajudar a Mirtes a fazer desse mundo um mundo mais digno para ela poder suportar. Mirtes precisa continuar e a gente precisa se unir e fortalecer o movimento. Eu hoje assinei já uma petição, a gente precisa, uma petição na internet, a gente precisa se mobilizar. Uma criança foi colocada num elevador, entregue à sua própria sorte. Você que tem filho pequeno, se isso fosse com seu filho, você que porventura pode ser mãe de um coleguinha, presta bem atenção, podia ser seu filho. Porque se ela delegasse a Mirtes e Mirtes naquele momento não estivesse, seu filho. Não importa que não seja meu filho, que não seja seu filho. Nesse momento, a gente está falando de uma mãe, de uma mulher que está despedaçada
pela injustiça, pela falta de responsabilidade, pela crueldade, uma mulher que tinha que estar na sua casa recebendo salário para estar com seu filho que não estava na escola porque não está tendo aula em função da pandemia. Essa mulher, ela tinha que ter o direito de estar em casa com o seu filho, mas não. A patroa mandou ela cuidar dos cachorros e não foi capaz de cuidar do Miguel como determinou que Mirtes tinha que cuidar dos cachorros. Isso não pode ficar assim. A gente precisa se unir. Somos mulheres, somos mães. A gente precisa lutar por um mundo mais justo, mais ético, mais empático, mais digno. Isso não pode ficar assim. Obviamente, a fiança não pode ser o suficiente. Essa senhora tem que pagar pelo que fez. E a gente precisa se unir. Conto com todos vocês. Boa noite.